Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, mais uma vez, né, às nossas aulas sobre Império Romano. Na verdade, agora vamos entrar no Império Romano, né? Estamos falando de Roma Antiga. E a partir da aula de hoje, então, a gente vai falar sobre essa última parte da política romana, que ficou conhecido como Império Romano. Então, nessa aula a gente vai falar sobre a Pax Romana e sobre algumas formas de diversão dos romanos naquela época, como, por exemplo, com o famoso Coliseu. Bom, gente, a gente fala que os dois primeiros séculos da história romana, aliás, desculpa, os dois primeiros séculos do Império Romano, né, a partir de 27 a.C., são períodos de relativa paz naquele império. Então, a gente tem uma organização política com a figura de um imperador. O primeiro imperador vai ser o Otávio Augusto, que na verdade é o Caio Otávio, que tinha participado do segundo triunvirato. Lembra que a gente viu na aula passada que no segundo triunvirato a gente tem o Lépido, Caio Otávio e o Marco Antônio. O Lépido é expulso, o Caio Otávio, o Marco Antônio morre, e aí o Otávio Augusto, o Caio Otávio fica governando sozinho, se auto-intitula imperador e troca seu nome para Otávio Augusto. Ele dá um golpe de Estado, na verdade, né, e vai acumulando, então, títulos e poderes até iniciar, então, o que a gente vai chamar de período de império. Esse período de império ele vai durar em torno de 500 anos, vai de 27 a.C. a 436 depois de Cristo, o que quer dizer que o período do cristianismo, do surgimento do cristianismo acontece durante o Império Romano, né? E também é, a gente tem algumas mudanças políticas importantes. Do ponto de vista da sociedade, gente, os patrícios continuam tendo bastante poder, o Senado continua sendo importante e é ocupado pelos patrícios, né? Mas agora com a figura do imperador acima de tudo isso. Esse imperador, não havia uma regra de sucessão do tipo, por exemplo, geralmente nos reinos nas monarquias mais recentes, monarquias modernas, a gente vai ter geralmente o filho mais velho assumindo o trono quando o pai morre, né? No caso aqui, não havia essa regra de primogenitura. Então, o que acontece? Quando o imperador morria, geralmente ele indicava antes de morrer quem iria sucedê-lo, dando para a pessoa um anel, o anel do imperador. Mas, caso isso não acontecesse, aí a gente sabe que o bicho pegava, né? Porque daí era confronto entre os possíveis, né, as pessoas que tinham interesse em ocupar aquele cargo ligados ao imperador. Bom, durante o governo, né, do Otávio Augusto, a gente teve algumas medidas sociais que foram bem importantes e que foram modificando e dando uma relativa tranquilidade e estabilidade para esse Império Romano. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter o fortalecimento das fronteiras do Império. Lembrando que na aula passada a gente viu o mapa do território da expansão italiana, expansão romana. Então, no caso, a gente está falando do Império, já é o período onde o Império Romano está na máxima expansão. Tá? E aí eles vão fortalecer essas fronteiras. Além disso, o Otávio Augusto ele vai distribuir terras aos soldados, vai instituir aposentadoria para eles e vai também distribuir trigo para os plebeus, ou seja, ele vai fazendo o jogo dele, né? Dando alguns arregos para diversos grupos para conseguir também se manter nesse poder, né? Ele vai assumir a administração das principais províncias, mas as outras vão acabar ficando a cargo do Senado, ou seja, eles vão criando uma forma de administrar esse território tão imenso de uma forma que fique mais simples e mais efetiva, né? O que vai fazer com que eles consigam, durante 200 anos, pelo menos, manter essa estabilidade. Ele vai modernizar a cidade de Roma, que vai ganhar um prefeito e um corpo de bombeiros, por exemplo, e vai se tornar, como a gente já viu na aula passada, Roma se torna a principal centro cultural, né? Uma metrópole, desculpa, uma cidade cosmopolita, né? Com o encontro de várias culturas, vários grupos que tinham sido ocupados pelos romanos acabam interagindo com Roma, se tornando essa cidade esse apogeu, enfim, dando a essa cidade esse apogeu, né? Bom, a Pax Romana, gente, é o período então que a gente diz que há uma estabilidade política e econômica. Pax vem de paz em latim, né? Então seria paz romana, ou seja, período de paz, de tranquilidade. E esse período então dura em torno de 200 anos, do século I e II, que é o que a gente também chama de Alto Império. Nesse período, a gente vai ver um grande crescimento econômico, uma expansão do comércio, uma modernização das principais cidades, entre outros acontecimentos, medidas, né, que levam então a
essa estabilidade econômica. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de diversão e lazer, como é que isso era feito. Bom, os romanos eles tinham vários espaços de diversão, como as termas, como os anfiteatros, como os circos, entre outros, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. As termas, gente, aqui vocês têm uma imagem de uma das termas romanas que estava situada na Grã-Bretanha, tá? Então, isso é como ela está hoje, lógico, né? Foi reconstruído algumas partes, né? Mas é mais ou menos assim que funcionava. Então, as termas, elas eram basicamente banhos públicos, né? Quase um piscina de ramos, que a galera ia se divertir. Lá eles conversavam, enfim, e tinha algumas regras. Então, por exemplo, das 2 às 4 da tarde, os mais ricos podiam utilizar o espaço. Aí, depois que eles fossem embora, é que os mais pobres poderiam usar. Ou seja, já pegava água meio suja, né, gente? Essas termas, gente, tem muitas. Se vocês procurarem no Google, em várias cidades europeias hoje, vários países europeus, Portugal, França, Inglaterra, vocês vão encontrar vestígios arqueológicos de antigas termas romanas. Ou seja, isso nos mostra que essa prática ela se espalhou por todo o Império Romano, não apenas em Roma, né? Bom, outro espaço de diversão vão ser os anfiteatros e os circos, né? No circo costumava ocorrer as corridas de bigas. Aqui vocês têm uma estatuazinha de uma biga para vocês verem o que ela é, para quem não está ligando o nome à pessoa, né? E o mais famoso dos circos era o Circo Máximo, que acomodava 250 mil pessoas. Os corredores eles eram chamados de aurigas e poderia ser altamente lucrativo para os homens livres se disputassem, porque se ganhassem eles conseguiam um lucro bastante bacana, né? O circo, gente, ficou famoso o que eles chamam de política de pão e circo, que era o seguinte: a galera eles botavam a população nesses espaços de diversão, distribuíam pão para eles e isso fazia com que eles não se opusessem ao governo, ou seja, davam algumas coisas, né, para fingir que estava tudo bem. Na verdade, durante um tempo estava, mas depois passa a não estar mais. Mas qualquer questão política, eles tentavam então desviar com essa política de pão e circo. Hoje em dia, a gente usa bastante esse termo para se referir a eventos esportivos, eventos culturais, enfim, que as pessoas dizem que o governo está por trás, enquanto isso está acontecendo, esse grande evento, o governo está por trás fazendo corrupção e por aí vai. Um exemplo disso é a própria Copa do Mundo, por exemplo, né? Que eles dizem que os governos, os governos, tá? Não esse governo, os governos do Brasil teria um pouco essa pegada de política de pão e circo, enquanto o povo está lá entretido vendo o Brasil ser campeão, ou não, né? Porque faz tempo que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Eles estão por trás, geralmente são nesses momentos que eles tomam algumas decisões, votam leis que podem não ser tão populares. Então a gente chama isso de política de pão e circo, em referência a isso que acontecia na Roma Antiga. Além dos circos, né, a gente tem os anfiteatros, que era onde ocorriam as lutas de gladiadores. Certamente esse é o que vocês mais conhecem. Inclusive tem o filme, né, os Gladiadores, ou Gladiador, não lembro agora se é no plural ou no singular, mas enfim, é um filme bem conhecido, bem famoso, que conta a história desses gladiadores. Geralmente esses homens eles lutavam contra feras, né, leões, tigres, que eram jogados com eles dentro das arenas e as pessoas estavam lá para assistir. O mais conhecido dos anfiteatros é o Coliseu, né? O Coliseu ele está inteiro, quase inteiro até hoje, né? É um dos mais famosos e a gente pode visitá-lo. Eu visitei ele há 2 anos e aí eu queria mostrar para vocês aqui algumas fotografias e explicar mais ou menos como é que ele existia. Então, para vocês terem uma ideia, o Coliseu ele tem capacidade para 45 mil espectadores sentados e 5 mil espectadores em pé. Então, ele vai ser realmente o mais famoso. Eu não lembro agora exato a data que ele foi criado, mas eu lembro que foi depois de Cristo, logo depois de Cristo. Então, são os primeiros anos ali, acho que 70 depois de Cristo, algo do gênero. Enfim, né? Aqui vocês têm uma fotografia que eu tirei dentro do Coliseu. Então, o que a gente vê aqui, né? Essa parte aqui que vocês estão vendo, gente, isso aqui é o subsolo. Na verdade, essa parte aqui, ela foi refeita anos depois, né? Para a gente ter uma noção de como é que era, mas na época isso aqui vinha ocupar todo esse território, todo esse espaço aqui, né? E aqui, então, a gente tinha
os labirintos e, na verdade, é onde ficavam os gladiadores e as feras antes de subir para a arena. Então, aqui é o espaço que isso acontecia. E aí, agora, enfim, como são só as ruínas, tá assim, né? Outra coisa interessante é que aqui vocês têm um pedaço que tem um pouco de mármore branco, estão vendo? Esse espaço aqui, gente, ele é para representar como é que ele era antigamente. Antigamente, ele era todo de mármore branco, todo. Isso quer dizer que isso tinha um valor financeiro muito grande. E é por isso que não tem mais mármore ali hoje, porque depois que cai o Império Romano, muitos grupos, muitos povos depois acabam saqueando o Coliseu. E aí as coisas de valor, enfim, eles acabam tirando desse espaço. Já foi muito ele ter se mantido em pé, né, durante todo esse tempo, mas enfim. Aqui a gente tem geralmente, né, quanto mais próximo da arena, era onde ficavam os nobres, né, os patrícios e o imperador. Inclusive, existia a área VIP, tá, gente? O imperador tinha um camarote que era mais ou menos aqui, e no camarote dele só entrava quem ele autorizava, obviamente. E aí, quanto mais alto, mais pobre a pessoa era, tá? Então, aqui a gente vai ter arquibancada até aqui em cima, né? E aí, quanto mais pobre, quanto mais plebeu, mais em cima eles ficavam. Particularmente, eu acho que eles tinham a melhor visão do negócio todo, né? Mas enfim, o Coliseu a gente pode visitar hoje, né? Ele, quando a gente entra, tem a opção de pegar o audioguia, e aí o audioguia ele vai mostrando, são videozinhos curtinhos que vão mostrando onde, o que, que era cada coisa, né? Então, por exemplo, se eu não estou enganada, eles explicam que nessa porta aqui era onde saíam os corpos. Depois que acabava a luta, eles saíam por aqui com quem morresse, né? Seja os animais ou os gladiadores. Bom, do lado do Coliseu, a gente tem esse espaço aqui, que é chamado de Fórum Romano. Aqui é só uma parte, tá, gente? Porque ele é muito grande. Então, ele fica hoje na cidade de Roma, né, capital da Itália. É um território bem grande e que mostra pra gente como era, né, o que funcionava, onde funcionava toda a parte central da Roma antiga, né? Então, hoje, obviamente, a gente tem poucas estruturas que ainda estão em pé, né? Mas quando a gente vai passando, o audioguia vai mostrando, tipo, isso aqui ele vai explicar, né? Vai ter uma plaquinha aqui com um número e ele vai explicar o que, que era isso aqui. Eu lembro vagamente de ter passado por uma parte dessa que explicava que eram as termas, por exemplo. E aí a gente tem, né, aqui principalmente, como era o Fórum Romano, tinha muito a parte administrativa mesmo do Império. Então vai ter né, o espaço onde era a Assembleia da Plebe, o espaço onde era o Senado, o espaço onde ficava o imperador, e por aí vai, né? E a gente tem em vários lugares, tá? Aqui a gente só pegou um, que é esse aqui, mas tem vários arcos, como esse aqui. Esse aqui é na entrada do Fórum Romano, tá? Foi feito pelo Vespasiano, esse aqui. Esses arcos, gente, o que acontecia? Sempre que rolava alguma conquista importante de Roma, os generais e depois o imperador, né, quando eles voltavam à cidade, eles mandavam construir esses arcos e aí eles entravam na cidade pelos arcos como uma comemoração pela conquista, né? E aí então alguns deles estão de pé e quando a gente olha o todo do Fórum Romano, a gente vê vários desses espalhados. Aqui atrás vocês estão vendo. Opa, não vai dar para baixar porque está bem aqui no meio. Mas ali atrás tem. Aqui. Tem outro também e por aí vai, tá? Essas inscrições, gente, vários monumentos antigos de Roma têm essas inscrições, tá? É em latim, né? Latim antigo ainda. E aí eu fui procurar, alguns eu procurei. Esse aqui eu cheguei a procurar, mas agora eu não estou lembrando muito bem. Mas geralmente ele fala assim, construído pelo fulano. Faz referência a quem construiu, que nesse caso aqui é o Vespasiano, que eu estou vendo aqui nessa parte aqui final, que foi um dos imperadores romanos. Ok? Enfim, gente, esse é um pouquinho sobre o Coliseu, sobre a história dele. Quem tiver mais interesse, tem vários vídeos no YouTube explicando sobre o Coliseu. Né? Tem o filme dos gladiadores, que também é importante, é interessante para quem curte. E aqui, então, eu deixei uma indicação de um vídeo do Se Liga Nessa História, explicando um pouquinho sobre o Império Romano. Ok? Voltamos na próxima semana com a gente vai falar um pouco sobre o legado da Roma Antiga, coisas que chegaram até a gente hoje. Gente, e também eu queria explicar para vocês como é que vai ser a atividade dessa semana.
vocês receberam uma atividade onde eu pedi para vocês escreverem uma carta. Como é que funciona isso? Vocês vão escrever uma carta como se vocês fossem uma pessoa da Roma Antiga. Então, vocês podem escolher o que vocês querem ser. Ah, eu quero ser plebeu, eu quero ser escravo, eu quero ser patrício, eu quero ser o imperador, enfim, qualquer coisa. Vocês escolhem quem vocês querem ser e vocês vão escrever essa carta para alguém, falando alguma coisa da vida de vocês, falando alguma coisa da situação do Império Romano ou da República Romana naquele momento. E a ideia é que vocês falem sobre com algum fundamento histórico. Então, eu vou dar um exemplo e esse exemplo não pode ser copiado, tá, gente? Por exemplo, eu sou uma escrava e aí eu tô contando na carta, tô mandando a carta, sei lá, para minha mãe, dizendo que eu fui escravizada, né, que eu era, sei lá, eu era do norte da Itália, da Europa, norte da África, ou então eu era francesa, enfim. E aí a minha terra foi conquistada e eu fui levada como escrava, fui feita escrava para Roma Antiga. E aí eu conto a minha história, a minha vida. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é algo que pode ter acontecido, porque afinal de contas a gente sabe que os escravizados eles vinham de prisioneiros de guerra, certo? Então é isso que eu vou analisar, que tenha um fundamento histórico no que vocês estão falando. Então, se vocês falam que vocês são plebeus, vocês não podem colocar que vocês, sei lá, estavam passando necessidade e, aliás, se vocês falam que vocês são plebeus, vocês não podem falar que vocês ocuparam um cargo no Senado Romano, por exemplo, já que só a Patrícia ocupava. E por aí vai. Então, dentro do que a gente falou nas últimas aulas, vocês podem utilizar ou a monarquia, ou o Império Romano, ou a República, ser um desses grupos que fazia parte desse cenário e falar um pouco sobre isso numa carta. Não esqueçam que é uma carta, então tem que ter um modelo de carta, né? Tipo, querida fulana, e aí o texto, embaixo assinado o teu nome, a data que está escrevendo, então atentem para isso, né? Então, se vocês vão colocar que vocês estão no Império Romano, a data tem que ser entre 27 a.C. e 416 depois de Cristo. Se vocês botam que são do Império Romano e colocam a data, sei lá, 100 a.C., vai estar errado, né, do ponto de vista histórico. Então, atentem para esse detalhe. Ok? Então, era isso. Beijos.